Todos esses casos de casamento, os processos de habilitação, eles têm que passar pela promotoria justamente para que o promotor analise se há algum indício de fraude e se preenche os requisitos legais para poder casar. Nesse caso, como o idoso tem uma idade muito avançada e é realmente incomum aparecer em processos de casamento de pessoas com mais de 80 anos, a gente achou suspeito, até porque havia também uma disparidade de idade muito grande, superior a 30 anos de diferença entre ele e a suposta noiva, e resolvemos averiguar, né? Determinamos que o servidor da promotoria fosse até a casa do idoso, procurasse colher informações com ele, com a noiva, e com vizinhos, com filhos, etc., para tentar ver se realmente eles tinham algum envolvimento, alguma relação amorosa, né? E se tinham realmente intenção de constituir uma família, de casar, porque esse é o propósito do casamento, né? Está lá no Código Civil que o casamento é a união entre o homem e a mulher com o propósito de constituir família. Então eu mandei lá, né, determinei que o nosso servidor fosse lá verificar isso, e estando lá na casa do idoso, conversando com o idoso, entrevistando, a gente descobriu que realmente ele não tinha nenhum tipo de envolvimento amoroso com essa mulher. Ela, na verdade, era cuidadora dele, ela trabalha como cuidadora de idosos, e era cuidadora dele há muitos anos. E ele queria, por certo, ampará-la, né, em caso de falecimento, deixar para ela um benefício de pensão por morte, e tensionava, então, casar com essa finalidade, né, de constituir ela como sua pensionista. No caso, doutor, quando os peritos aí do Ministério Público chegaram à casa, a própria família chegou a dizer que seria essa a intenção? No primeiro momento, quando o nosso servidor chegou na casa do idoso, a sua cuidadora não estava, ela tinha saído, e aí o servidor teve a oportunidade de entrevistar apenas o idoso no primeiro momento. E o idoso foi extremamente franco e falou toda a verdade, né, que ela era apenas cuidadora dele, que eles não tinham nenhum tipo de envolvimento sexual, amoroso, sentimental, e que, né, como eu disse, o objetivo era só que deixar ela de alguma forma amparada em caso de falecimento. O idoso é aposentado, tem uma aposentadoria alta, ele era um servidor público federal, tem uma aposentadoria alta, e por morte dele, né, ele casando com ela ficaria com essa pensão para o resto da vida, né? Depois, no segundo momento, quando o servidor voltou para a promotoria e a senhora ficou sabendo que ele tinha estado lá, e ela procurou espontaneamente a promotoria e contou a mesma versão. Ela também foi verdadeira nesse momento da entrevista e disse que realmente era apenas cuidadora dele, que inclusive convivia com a outra pessoa, ela já tinha um companheiro, um esposo, e que esse casamento, na verdade, era um casamento apenas de fachada, como eu disse, né, nessa intenção de deixá-la com uma pensão por morte. De posse dessas informações, quais foram as atitudes do Ministério Público? A lei prevê que justamente quando o promotor perceber que há indícios de alguma fraude, alguma irregularidade, ou que não se está cumprindo os requisitos da legislação, ele pode impugnar aquele casamento, né? Então foi isso que a gente fez, a gente manifestou para o tabelião, né, quem processa o casamento, que a gente estava impugnando, a gente estava apontando irregularidades naquele casamento, que, portanto, aquele casamento não poderia ser realizado. Caso essas pessoas insistam ainda em querer casar de todo jeito, aí o processo tem que ser encaminhado para um juiz, para que se então instaure um processo judicial em que vão ser ouvidos testemunhas, vão ser colhidas novas provas, para então ele poder, né, se ele achar que o nosso entendimento não foi o correto, vamos dizer assim, o juiz possa então autorizar esse casamento. Mas por enquanto o casamento está suspenso, né, está proibido o casamento, e só pode se realizar se ele conseguir agora provar judicialmente que não era bem assim. Embora, como eu disse, ele mesmo e a própria pretensa noiva confirmaram que realmente eles não tinham nenhum tipo de envolvimento e que o objetivo não era constituir família, né? Era apenas
conferir a ela qualidade de esposa para assim poder mais na frente receber um benefício previdenciário. Além da suspensão e do cancelamento do casamento, há alguma outra punição para os envolvidos? Olha, eles podem responder criminalmente, porque eles apresentaram ao cartório uma declaração falsa, em que eles, né, afirmam que têm um enlace amoroso e que querem constituir família. Mas, por enquanto, não era nosso foco cobrar essa responsabilização criminal. A gente estava buscando, inicialmente, apenas evitar que a fraude se concretizasse. Em todo caso, como eu disse, né, o só fato de emitir uma declaração falsa, né, dizendo que ali existe um casal interessado em casar, isso por si só já constitui um crime de falsidade ideológica. Doutor, casos como esse são comuns, sobretudo aqui no Brasil? Olha, a gente escuta falar muito, assim, né, de idosos que tentam, de alguma forma, deixar a sua família amparada, né? Então, muitos idosos hoje são a realidade, a gente sabe disso, muitos idosos são a rima de família, né? Sustentam filhos, sustentam netos, sustentam toda uma família extensiva, e muitos deles se angustiam, né, por verem a proximidade da morte e a possibilidade de a família ficar desamparada. Então, tentam, de uma forma ou de outra, encontrar algum mecanismo, alguma ferramenta legal que permita, né, que seus parentes continuem recebendo seu benefício mesmo após a sua morte. Os casos mais comuns são aqueles de guarda e de adoção de crianças, né? Muitos idosos, por exemplo, tentam adotar netos, mas a nossa legislação proíbe. Ela diz expressamente que avós não podem adotar netos, ascendentes não podem adotar descendentes. Então, é uma tentativa, acontece também. Quando não é isso, é a guarda, né? Avós regularizam a guarda, tomam a guarda dos netos, para, em caso de falecimento, aquele neto continuar como pensionista, até pelo menos completar a maioridade. E alguns apelam para isso, né? Tanto tentam casar, fazem esses falsos casamentos, como também tem os processos das falsas uniões estáveis, né? Depois que a pessoa morre, a mulher vai lá, o homem, né, dependendo de quem morrer, vai lá e entra na justiça, dizendo que convivia com aquela pessoa e tal, e traz testemunhas para dizer que mantinham lá uma convivência e tudo mais, na tentativa de que o juiz, né, reconheça aquela união estável que não existia antes do falecimento, e assim a pessoa possa se habilitar a receber a pensão. O Ministério Público segue investigando casos semelhantes a isso? Olha, esses processos chegam na promotoria todo dia, né? E a gente sempre tem esse cuidado de verificar a idade, de verificar, né, a profissão, enfim, o que fazem essas pessoas, né? Obviamente que nem sempre a gente consegue detectar com tanta facilidade essas fraudes, porque, obviamente, as pessoas que estão, né, propensas a isso, elas vão esconder. Nesse caso, especificamente, o trabalho nosso investigativo foi facilitado, porque, como eu disse, já no primeiro momento, quando foi questionado, o idoso confessou tudo, e depois a sua cuidadora também confessou tudo, e aí ficou facilitado. Mas essa não é a regra. A regra realmente é que as pessoas escamoteiam, escondam, né, digam que não... Que vivem junto e tal, e aí o trabalho do Ministério Público para conseguir provar que aquelas pessoas não são um casal de verdade é sempre um trabalho difícil, né? Mas a gente segue tentando, né? É a nossa missão. Isso chega toda semana, e toda semana a gente se prepara e tenta de alguma forma esclarecer esses casos. Doutor Silvio Brito, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que o senhor queira acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu só quero colocar o Ministério Público mais uma vez à disposição da sociedade, dizer que a promotoria de Acari está sempre aberta, sempre
pronta a receber todo tipo de denúncia. Quem souber de alguma fraude, de algum esquema criminoso, pode ligar e anonimamente denunciar, tanto diretamente no telefone da promotoria, quanto através do e-mail, ou através do número 127 do GAECO, que também pode receber denúncias anônimas de irregularidades.